E aí, meu povo, cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem. Estamos de volta com tudo. Que legal, né? Agora também com o nosso canal no YouTube, trazendo conteúdos variados para vocês que gostam de viagem. Quem é que não gosta? Viajantes de plantão. E claro que a gente tem que voltar a milhão com um grande convidado, um convidado e tanto que tem uma história fantástica, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, nos States, moleque. Tanto é que antes de começar, eu falei, eu te chamo como? De George ou Jorginho? Jorginho não dá, né? Ele vai explicar isso melhor. Ele é o George Roberts, ou George Roberts. Ele é nascido no Rio de Janeiro, professor e jornalista, iniciou sua vida profissional como professor da língua portuguesa, bacharel em letras, inglês e português. Sua segunda formação foi em mestrado, psicologia da educação e jornalismo. Vasta experiência em teatro, aí ele marcou presença na televisão e no cinema, mas ficou mais conhecido, sabe onde, gente? Como repórter e apresentador na comunidade brasileira nos Estados Unidos. São 20 anos por lá, escreve para vários jornais aqui do Brasil sobre como é essa mudança de país e hoje ele está aqui com a gente. Me conta sua viagem? E aí, você está bem? Estou bem, muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade, um convite em tanto, né? Eu sempre falo para a equipe, né? É, é um desafio, porque no meu programa eu entrevisto brasileiros cidadãos do mundo, né? E agora eu tenho a oportunidade em contar um pouco da minha história para todos vocês e para você, Felipe. Muito obrigado. Muito bem, bem-vindo aqui, é muito legal. Eu sempre falo, cara, aqui a gente fala de viagens físicas, sabe? Uhum. George, essa é a dúvida, George ou Jorginho? Vamos lá, então vamos falar George, né? Porque aí George. fica mais fácil para todo mundo. Muito bem, George Roberts é gringo, né? E o Jorginho, ele brincou, porque antes da gente começar, ele falou que uma vez uma moça estava entrevistando ele, no meio da conversa, soltou um... "Ô, então, Jorginho?" Então, só para vocês entenderem a piada interna, tá? Bom, cara, a gente fala aqui de viagem de destinos e tal, mas fala de viagens psicológicas, né? Viagens da vida, Uhum. de como que você pensou nisso, onde você chegou nisso, mas antes de saber onde você está no momento, queria saber um pouco do Jorginho, moleque lá, carioca, como que é a tua vida? Conta esse pano de fundo aí teu. Claro, vamos lá então. Eh, Fui um menino muito extrovertido, inteligente, nascido e criado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? E o interessante quando eu falo em Nova Iguaçu, porque tem muita gente de Nova Iguaçu, né, que pensa que o que eu vivo hoje, né, para eles ainda é uma realidade muito distante. Então, quando a gente fala em sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas com tanta dificuldade. Eu acho que a dificuldade existe na vida de todo mundo, independente da situação financeira, dos seus status, né? Em todos os. Quando a gente fala assim de grau em relação à classe social, né? Todas as classes sociais enfrentam, né, as suas dificuldades. Eu venho de uma classe social, digo, média, né, onde minha mãe e meu pai tiveram que batalhar muito para me dar uma boa escola, né? E a minha infância, basicamente, né, eu não tive muitos amigos. A minha infância foi fazendo cursos de idiomas, natação, sapateado, karatê, né? Foi fazendo teatro. Então, os meus pais fizeram o máximo por me proporcionar algo que eles não tiveram a oportunidade, né? Porque eles Legal. também vêm de uma realidade bem diferente. Então, esse menino, né, muito sonhador, porque eu sempre fui muito sonhador, eu, naquela época, já sonhava vendo os filmes, né, na televisão e eu me via ali. É isso que eu quero fazer. Eu via reportagens, né, sabe, em jornal e eu já falava assim, nossa, eu quero estar num telejornal um dia, eu quero estar na televisão.
Eu queria ser artista, para falar a verdade, né? Sempre me senti muito fora do mundo dos meus colegas de escola. Me sentia muito diferente de todos eles, né? E quando eu falava isso para os meus pais, né, minha mãe principalmente falava: meu filho, é um mundo muito distante nosso. Sabe, você vai estudar para ser um advogado, para ser um médico. Esse negócio de ser artista, esquece isso. A gente já faz, já proporciona a você teatro, dança, tantas outras coisas que você gosta de fazer, mas televisão é um mundo muito distante e que, na verdade, não era muito distante, né? A minha madrinha, a Du Moraes, já estava na televisão, né? Minha madrinha é ex-frenéticas, do grupo das frenéticas, né? Das frenéticas, atriz. Então, assim, e isso eu aprendi com a minha própria madrinha, que basta só você acreditar e lutar para que isso venha acontecer, porque o universo traz a partir do momento que você tem uma Com meta, certeza, com certeza. Você né? sabe que eu acredito muito nisso, né? Claro, querer correr atrás, mas jogar realmente para o universo e com toda a força. Eu trabalho com comunicação e ninguém na minha família é da área, sabe? Uhum, E eu lembro quando começou também, sei lá o quê, vai dar para quem? Vem sempre essas piadas, né? Tem teste sofá, como é que. Cara, e porque você não tem ninguém na tua família e todo mundo acha que é inviável, só que basta você querer, né? E correr atrás. Mas eu verdade. só queria entender, você está falando, só para não dar um pulo, você Uhum. fez todas essas aulas aí, né? Eu acho legal, hoje eu tenho meu filho, sabe, o Jorge? E, cara, às vezes eu fico pensando, colocar em muitas coisas, às vezes pode ser um problema, mas o legal de pôr em várias coisas é que a pessoa encontra o que ela gosta, né? Então, desde Verdade. pequeno já queria ser artista, mas quando você foi para natação, você falou, deixa quieto, quer saber? Eu gosto mais do teatro. Foi isso? Já foi se encantando com esse meio? Olha, o teatro eu comecei aos 8 anos de idade, muito menino, porque até então eu sofria de um problema que acho que, bom, sabe aquele problema do menino que tinha vergonha de tudo? Primeiro, eu me achava feinho demais, né? Me achava feio, eu tinha medo de conversar. Então, o teatro foi uma forma que até mesmo meu pediatra na época, né, falou para a mamãe: olha, coloca para fazer aula de teatro para que ele venha começar a se desenvolver melhor, ter uma certa, né, se Uhum. encontrar. Ele vai se encontrar no teatro. E isso aconteceu. E foi muito interessante, porque no teatro você. Eu digo que é uma arte muito completa, porque no teatro você aprende a cantar. Né? Você tem profissionais da música ali envolvidos no teatro, onde você começa a fazer musicais. Foi o que aconteceu comigo. E dança. Tive que ir para uma academia de dança para aprender a dançar. Fazia karatê, porque né, eu sempre gostei do karatê. E eu só fui, na verdade, né, dar aquela parada no karatê Shotokan, porque uns 2 anos antes de vir para cá, que eu já era segundo dan, né, de karatê, dava aula de karatê, e eu falei assim, olha, não dá mais. Eu era professor de língua inglesa já na época também, Que época, e quantos anos você tinha? bom, eu comecei a dar aula de inglês com 16 anos de idade, 16 anos. em cursos de inglês no Rio de Janeiro. Então, para Caramba. você ter ideia, aos 19 anos eu já era diretor de cursos de inglês e coordenador de escola. Nossa, cara. Então, É, mamãe e papai fez bem. Te colocou em muitos estudos. Você provavelmente menino prodígio, né? Você vai bem, pô. No karatê já era dava aula. Sei lá o que um cara desenvolto. Você é tem uma habilidade de pegar fácil as coisas, pelo que me parece, né? E aí muito você já fácil. aprendeu inglês, enquanto hoje eu mesmo, pô, me mato para falar inglês, arranha daqui, arranha dali, muito novo, né? Mas sabe o que é interessante? Quando você sai do Brasil, né, que aí você tem esse contato direto com a cultura, você é um choque cultural que acontece, né? Você chega aqui, primeiro, você está sem ninguém. Segundo, o inglês no Brasil que é avançado, você acaba sendo um Nada a ver com o que tem aí. intermediário. Aham. Nada a ver.
você acaba sendo assim, poxa, eu acho que meu inglês é de básico para intermediário, o que está acontecendo comigo, né? E aí você ainda é aceito numa universidade americana, e você fala assim, meu Deus, vamos lá. E foi desse jeito, né? Mas eu vim para cá em 2003 para fazer um intercâmbio, para representar o Brasil na Nike Factory Store, né? Nas Você tinha lojas da quantos Nike. anos nessa época aí? Eu tinha completado 20 anos, eu já estava de 20 para 21 anos. Tá, mas você já tinha Foi, saído do país ou não? não, foi a primeira Não. vez. Primeira Primeira vez e já vez. foi. Tá, qual foi o motivo? O meu intercâmbio, eu gostaria muito, né? Primeiro, que no curso de inglês que eu já dava aula, né, 19 anos já fechei coordenadoria em cursos de inglês, né? Quando a gente no Brasil aí a gente aqui nos Estados Unidos é English as a Second Language, né? ESL. No Brasil a gente fala assim, curso de idiomas. Então, Uhum. eu via que muitos profissionais da área já tinham viajado, imagina, né? Eu dava aula em bons cursos de inglês e a maioria dos professores já tinham ido para fora, tinham uma experiência internacional. E eu não. A linguística que eu aprendi foi com outros brasileiros aí no Brasil, fazendo cursos no Brasil. E eu falei Sim. assim: não, olha, tem que mudar, né? Quando eu anunciei no curso, eu falei assim: gente, eu vou fazer um intercâmbio. Mas você vai fazer um intercâmbio, vai trabalhar onde? Eu falei: estou indo para Nova Jersey, vou trabalhar na loja da Nike. Cara, me enfiei nesse intercâmbio, vim para os Estados Unidos, né? E foi um choque cultural. Ao você chegar na Nike, né? E você começa a conversar com esses americanos, onde são muito pacientes, né? Eles te escutam e ali você vai aprendendo. Então, assim, imagina, eu vim ser caixa de uma loja da Nike, sendo que eu dava aula no Brasil. Foi muito legal, porque com 3 meses, né, 3 meses como caixa, né, na Nike, eu já passei para os recursos humanos de uma empresa americana, né? E ali eu falei assim, gente, mas que interessante, né? Eu gosto disso, gosto de recursos humanos. E, assim, meu contrato terminou, né? Que era um contrato de 8 meses com eles. Terminou o contrato e eu tinha que voltar para o Brasil. O que eu fiz? Eu não queria voltar para o Brasil, porque eu achava ali que eu não tinha toda essa experiência. Peguei alguns créditos, né, do término da Universidade do Brasil. Eu ainda faltava ainda como um período para terminar a universidade no Brasil e lutei para conseguir com que esses créditos fossem transferidos para uma universidade aqui nos Estados Unidos. Aí eu tive que fazer uma prova. Eu fiz uma prova do Michigan, onde a minha nota foi altíssima, uma prova de listening, né? Listening, onde que você tem que fazer múltiplas escolhas, e é muito rápido, é um sistema muito rápido. Cara, e assim, eu fui muito bem. Aí a Universidade de Michigan me aceitou. Aí eu falei assim, e agora, né? Vamos embora. Cheguei na universidade, eles falaram para mim assim, para a gente aqui você já é formado. Porque os créditos vieram do Brasil para cá, né? E no Brasil são 4 anos, né? Se você estudar, né, para você ter o seu bacharelado, são 4 anos direto, estudando direto. Aqui, a universidade depende dos créditos e o tempo que você se predispõe a fazer, você termina mais rápido. Você tem até 3 anos para você terminar. Tem pessoas que conseguem terminar quando são full-timers, né, estudando o dia inteiro, eles conseguem fazer o término de uma universidade aqui no período de 2 anos e mais 2 anos de complementação pedagógica. Né? E aí onde você pode ver, você pode escolher qual tipo de mestrado que você quer. Então, o que aconteceu? Ali, como eu já estava formado, eu falei assim, agora, o que eu faço? A universidade, né, fez um acordo comigo, eu ganhei metade da bolsa, a outra metade eu tive que trabalhar para eles, né, para pagar, e eles me davam, né, uma ajuda na qual eu consegui essa integração, terminei e fiz um mestrado. Fiz um mestrado na área da psicologia da educação, né? E comecei a lecionar também aqui nos Estados Unidos.
Comecei a lecionar em escolas de Isso, hein? English as a Second Language. Tá dentro de você mesmo, né? Ser Tá? professor, no final das contas, né? Ser o professor, né? E quando uma amiga minha fez um convite, olha, volta para Nova Jersey, vem ser coordenador da minha escola. E eu falei para Eu ela adoro assim, Jersey. Só um detalhe, eu adoro Jersey. A gente já fala Nova Jersey, né? Lá em Nova Jersey. Nova Nova Jersey. Jersey, Nova Jersey. Eu adoro. Aí eu voltei, vim para Nova Jersey e foi maravilhoso, sabe? Foi muito bom. Primeiro, porque a escola aceitava também outros imigrantes, não só brasileiros. Então, eles tinham o processo do visto de estudante dentro dessa escola, onde possibilitava, né, pessoas de outras culturas, né, estudar inglês aqui. E foi maravilhoso, cara. E nisso, né, eu falei assim, gente, que legal, olha, estou indo para Nova York, porque Nova Jersey, Nova York é o lado, é coisa assim de você atravessar o túnel e você já está em Manhattan. Aí eu fui para Manhattan e decidi ir para a escola de moda, né, para o FIT, Fashion Institute of Technology. Cara, lá dentro, né, porque eles têm também, no FIT tem várias áreas para você ser um designer. E eu falei assim, aí o professor da universidade falou para mim assim, eu já cursando ali, ele falou para mim assim, olha, você não tem o mínimo talento para ser um designer. Você desenha mal, você costura mal. E eu sabia que não era aquilo que eu queria, mas eu, né? Aí ele falou assim, Tentando se encontrar. vai fazer a nossa área de comunicação. Aí eu falei para ele assim, beleza, aqui tem, então vou fazer, né? Eu não quis provar para ninguém que eu seria o designer, porque eu sei que eu não seria o designer. Não era aquilo que eu queria. Me encontrei na área da comunicação. E foi muito interessante, porque terminei a faculdade, né? Aí fiz uma especialização para a televisão e comecei a trabalhar com telecomunicação e nunca mais parei. Tive que deixar a sala de aula, porque quando você se torna uma figura pública, um apresentador, é muito complicado você conciliar, né, o acadêmico com o que você faz fora, né, de uma universidade. É muito complicado. Então, parei com a sala de aula e me dediquei ao telejornalismo, a escrever para outros jornais também, né, fazer pauta para programas, e nunca mais parei. Estou aí até hoje. Que isso, hein? Isso Até é hoje. sensacional, né, cara? Ver a vitória, né, de um brasileiro, seja aonde for, né? Porque a gente torce, a gente fica, é o que eu falo, na viagem, na tua viagem aqui, você falando, imaginando e tal. Só que aí me veio uma pergunta que eu imagino que quem Uhum. esteja ouvindo, assistindo, está se perguntando. Tá, deu tudo muito certo para você, porque, meu, não sei. Talvez tenha sido sorte ou junto com o teu potencial, sorte vem junto com competência, né? Você já falava inglês, já era formado, já era um cara para cima, mas e as dificuldades, cara, de ser um imigrante nos Estados Unidos? Porque foi tudo, putz, conseguiu aproveitar a tua faculdade, a universidade, ó, saiu do caixa, foi para os recursos humanos, lá na Nike, tá, e as dificuldades? O que foi mais difícil nessa transição para você? Olha, são muitas. Primeiro, que na universidade, por exemplo, né, o que as pessoas não sabem, eu tive que comer muito macarrãozinho, muito miojinho, entende? Para economizar, porque até então eu estudava e o dinheiro que eles me pagavam, né, assim, eles já me davam uma bolsa, né, a metade de uma bolsa, eu tinha que trabalhar e me ajudava com algo, mas é uma ajuda de custo. Então, aquele dinheiro não era nada, entende? Aquele dinheiro era pouco. Ainda bem que, quando eu estava na universidade, nesse período, eu ficava num housing que eu não precisava de pagar. Para quem não sabe, gente, um housing é um lugar que a universidade tem para estudantes, né? Eu falo housing porque, desculpa, eu não lembro como é em português, né? Uhum. Então, assim, República. é uma república. Então, a gente ficava na república e ali eu não precisava pagar. Então, mas também, para eu tentar economizar, ter um dinheirinho, o que eu tinha que fazer, né? Eu não ia a bons restaurantes, eu não comia muito bem,
sabe? Eu passei por essa dificuldade. Imagina, Michigan é um frio, mas é um frio. Um E, carioca, né? e para um carioca, e você tem que comprar boas roupas, casaco, porque senão você não aguenta viver naquilo ali. Não aguenta. Quando eu vim para Nova Jersey, né? Quando eu retornei, quando eu regressei a Nova Jersey, o que aconteceu? Também é muito frio. Nova Jersey, Nova York, essa área aqui, Filadélfia, tudo muito frio. Então, mas quando eu comecei a lecionar, dar aula, a minha vida ficou melhor, né? Porque a gente já começa ali ver o financeiro, a guardar um dinheiro, mas as dificuldades, é, isso todo mundo me pergunta, como foi para você passar por isso tudo? A dificuldade é a saudade. Você está fora de casa, você não tem a sua família, você tem que se comunicar o tempo inteiro em língua inglesa, você ter que estudar, você se preocupar, se antenar em relação às leis do país, né? E é por isso que eu sempre falo, em todos os meus programas e as entrevistas que eu dou, a gente não é nada sem a educação. A educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. Quando você se predispõe a aprender, você tem eu até falo disso, sabe, com muito carinho e também com muito Dá para cuidado. ver, sim, dá para E ver. você tem a sede do conhecimento. O que acontece com você? Você não é enganado pelos outros, porque você tem sede de pesquisa. O que você não entende, o que você não sabe, você não precisa ter vergonha de perguntar. Tem que perguntar. Não tem que ter vergonha pelo que você desconhece. Primeiro, que é uma cultura diferente, são leis diferentes, um idioma diferente. Então, é importante a gente conquistar um espaço, né, e conquistar o coração do americano, mostrando para ele que vale a pena ele te dar essa oportunidade. São muitos que falam para mim: nossa, eu tenho muito orgulho de você, porque você faz coisas que nós americanos não fazemos. Então, esse fazer, porque tem muito americano que terminou o segundo grau e não quer cursar uma faculdade. Eles abrem uma empresa, são bem-sucedidos, porque aqui na América, quando você tem uma empresa e você luta para ser bem-sucedido, você acontece. Eu, como brasileiro, aqui eu consigo, você acha que um americano não vai conseguir? É o país Sim. dele. A oportunidade está ali para ele. Então, para muitos também, aí, quando vem a dificuldade, é quando você se torna, né, como imigrante, uma certa ameaça, entre aspas, gente, uma certa Uhum. ameaça no mercado de trabalho, onde você passa a compreender que você é tão capaz como um nativo de chegar numa televisão e passar uma informação, você conscientizar uma sociedade. E isso eu comecei a fazer, né, também aqui, escrevendo para jornais brasileiros e com o meu programa dentro da Veja TV, que eu não estou mais na Veja TV, dentro da Apple Uhum. TV, que eu também não estou mais na Apple, né? Conscientizando, apresentando um programa, conversando com brasileiros que deixaram o Brasil e conseguiram fazer a maior diferença aqui. Aí, olha só como é complicado. Se no Brasil as pessoas reclamam que não tem oportunidade, você imagina você chegar nos Estados Unidos, você lidar com tantos americanos e você também ter que lidar com a sua, né, origem, o Brasil, onde aqui você tem um choque cultural em encontrar. Bom, eu vim do Rio de Janeiro e aqui eu encontro culturas diferentes dentro do Brasil. Pessoas de Minas Gerais, pessoas do Pará, da Bahia, São Paulo. E aí você fala assim: nossa, olha, agora é o momento de eu conhecer um pouquinho do mundo dessas pessoas. Olha como é interessante. Se eu estivesse no Brasil, somente no Rio de Janeiro, eu não teria a oportunidade em conhecer, né, essas Sim. pessoas ou a fundo a cultura de cada estado brasileiro.
né? Você tem que viajar muito. O Brasil é muito bonito e vale muito a pena explorar o Brasil. Hoje, quando eu vou ao Brasil, eu não vou só ao Rio de Janeiro. São tantas amizades que a gente faz, né? Então, eu costumo dizer que eu sou amigo e viajante do mundo, porque eu vou ao Japão, eu tenho onde ficar, eu vou à Argentina, tenho onde ficar, no Brasil, lógico, tenho a minha família, né? Eu viajo, vou para a Europa, né? Tenho lugares onde eu posso ficar, amigos, e é muito interessante, por quê? Você começa a explorar de forma positiva, claro, né? O autoconhecimento, né? Você quer conhecer um pouco do mundo do outro. E ali você passa adiante de uma forma positiva. E vale muito a Sim, pena, né, Felipe? Desenvolver sim. um programa onde você passa pontos positivos, onde o seu público começa até mesmo a se identificar com você. E é Cara, esse. na verdade, hoje tudo é isso, identificação, né? Alguns pontos é que você foi falando, fui pegando algumas coisas, deixei você falar. Educação, você falou uma coisa tão legal, né? Do conhecimento, de realmente ninguém te passa para trás, você faz a diferença e não adianta. Com a educação a gente consegue fazer grandes sociedades, né, cara? Tirar os Uhum, preconceitos e as pessoas melhores, o país melhores, o mundo melhor. Mas você falou uma coisa também que me pegou. Você falou, o americano aqui, quando ele abre uma empresa, ele dá certo. O que você quer dizer com isso? Aqui no Brasil é muito difícil ser um empresário, né? Aí tem os uhum. incentivos, mas por que quando ele quer, ele dá certo? O que você quis dizer com isso? Fiquei com O isso aqui na americano, cabeça. o americano, ele dá certo naquilo que ele faz porque é, o sistema cultural é muito diferente. Eu vou jogar por aí. Vamos parar para analisar uma coisa. Quando você tem a oportunidade em conhecê-los a fundo, ele já fala para o filho dele assim, né? Assim que o americano fala. O filho dele pode ser não tão bom quanto o filho da vizinha, mas não existe o setor comparação. Como a gente cresceu assim. Nós crescemos assim, Felipe, no Brasil. Ah, porque o teu colega da sala de aula, ele tira nota melhor porque ele é melhor do que você. Olha, meu filho, você não fez isso e o filho da vizinha faz. O Brasil, o brasileiro, na nossa cultura brasileira, está sempre se comparando a algo ou a alguém. É muito ruim isso. O americano, ele já vê no filho dele, ele coloca essa positividade no filho dele. Não, meu filho, você é capaz, olha, você vai conseguir. Não, o outro conseguiu, você vai conseguir também. O americano, ele já cresce com aquela mentalidade que ele é capaz de tudo e mais um pouco. É Na muito verdade, interessante é isso. louco isso, porque, olha, eu acho que tem muito eles são o grande país do mundo, né? Uhum. Então, assim, se eu sou o grande país do mundo, quem vai me parar? Né? Não tenho limites, não é isso? Isso, mas aí você está vendo que é uma questão cultural. É uma questão cultural onde é uma questão cultural, política, geográfica, religiosa, né? O americano ele tem tudo isso, onde é um país completamente protestante, onde respeita as adversidades. É muito interessante isso. Louco. Entendeu? É. É muito louco, muito interessante. Onde no Brasil, entende? Quem segue quem é o protestante no Brasil, ele não é aberto a todo mundo. Não é todo mundo que pode seguir essa religião. Então é uma coisa muito louca. Você está no país de primeiro mundo, onde é um país protestante, que você encontra a lei que funciona, o respeito que funciona muito, né? Existe um respeito muito grande. Você encontra essa liberdade de religião que é constitucional e você segue a religião que você quiser e ninguém pode falar absolutamente nada, porque é parte de uma Constituição, e se falarem, você pode processar como imigrante, quer dizer, você tem voz, é muito interessante, né? E a questão educativa, de 0 a 18 anos de idade, todo mundo tem direito a uma educação gratuita, onde você se destaca na escola e você tem que pagar a universidade, ou se você é aluno A+, né, A+, né, aquele aluno, aluno
vamos falar assim, um aluno superdotado, você é aquele aluno que a universidade te convida e te dá uma bolsa para que você possa estudar. Então, é muito interessante quando você vê que existe, né, num país que é politicamente, né, essa divisão de republicanos e democratas, onde a lei não pode mudar, tem que ser para todo mundo. De 0 a 18 anos de idade você tem, do jardim até a sua formação do segundo grau, que é o ensino médio que a gente chama no Brasil. Então, isso aí está para todos. Entende? Até para você que é imigrante, vem para cá, que o seu filho está aqui, o seu filho está estudando gratuitamente. É muito interessante isso, a preocupação do americano, por isso que eu falo que é cultural, a preocupação do americano em formar bons profissionais, em se manter, eles não querem cair como potência, eles são o número um. Eles não Muito querem louco, deixar cair. É verdade. muito louco. Aí você vê o seu filho aqui nos Estados Unidos, né, crescendo e terminando o segundo grau, sendo convidado para trabalhar numa NASA da vida. Aí você fala assim, nossa, esse é meu filho. Mas sabe o que acontece? Você entra num sistema onde você tem que capacitar o seu filho para ele ser um profissional, um bom profissional no futuro, e ele cresce com uma mente positiva, no qual ele acha que ninguém pode contra ele, porque o eu dele, né, é tão centrado, é tão forte que ele descobre essa capacidade em se autorrealizar. Isso é muito interessante. Quantos jovens aí no Brasil terminam o segundo grau e não sabem o que vão fazer da vida? Quantas famílias no Brasil, ainda no dia de hoje, são compradas pelo voto por causa de uma bolsa, uma bolsa mensal que recebe de um político? Vamos parar para pensar, né, que sem a educação, a gente não pode mudar a vida do nosso povo brasileiro. A gente não consegue mudar o Brasil. Eu cresci, nós crescemos, que eu acho que a gente tem quase a mesma faixa etária de idade. Então, assim, nós crescemos escutando uma coisa dos nossos pais. É legal você falar isso porque eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando também, falei, cara, eu tentei me colocar no lugar desse americano que nasce com essa grandeza, com essa soberania e falando Uhum. somos o primeiro, precisamos manter. E sendo que as grandes empresas multinacionais do mundo, não só são dos Estados Unidos, mas grande parte são, né? Então você se coloca diferente. Uhum. E aí eu também gosto da profundidade que você entra também nesse detalhe da educação, assim, do povo, né? Se vendendo por conta de uma cesta básica, se vendendo por conta de uma compra no mercado, um voto. E agora, você não está acompanhando aqui, mas, assim, claro, por notícia, mas na rua, uma lixaiada, entrega um panfleto, um lixo. E se a pessoa nem merecia voto, cara, já ficou louco. E Uhum. é realmente confuso, e é um caminho legal que você fala. Acho que o que você tem trazido aqui na nossa conversa é uma autoformação, né, cara? Um conhecimento, uma sede pelo conhecimento, uma sede por resultados, uma sede por ser bem-sucedido por conta própria, que acho que é isso que está inspirando a gente nesse papo aqui. Te ouvindo, isso é muito legal, de verdade. Obrigado, obrigado, Bem obrigado. legal, bem legal. Não, é uma coisa, quando eu falo dessa questão, né, que eu acabo trazendo aí o viver de dois mundos, né, que é o Brasil e os Estados Unidos, porque é a minha realidade, eu tenho uma irmã, a minha irmã, ela é professora, né, então é muito interessante quando a gente troca informações e ela fala de como ainda é triste você ver aquele aluno, né, na rede pública, ele vai para a escola, não é nem com sede de absorver o que o professor está ali passando. Ele sente tanta fome, né, que vem de uma família menos favorecida, né, é o pobre no Brasil, ele vai para a escola pensando no horário da merenda.
porque dentro de casa ele não tem o que comer. Então, assim, ainda nos dias de hoje, né, é uma vergonha, eu acho uma vergonha. Sabe, muito se fala em matar a sede e a fome do povo brasileiro, mas se o professor, que é tão menos favorecido, né, que não deveria, o professor tem que tirar do bolso para até mesmo ajudar numa escola para que a criança tenha o que comer. Então, assim, é muito triste isso, né? É muito triste. E quando eu venho, né, bom, estando aqui nos Estados Unidos e me deparo com esse senso de riqueza, quando a gente fala senso da riqueza, é porque as pessoas trabalham, têm as suas dificuldades, né? Mas as pessoas têm o bom e do melhor para comer, entende? As pessoas conseguem ajudar umas às outras. Como é incrível, né? Uma faxineira aqui nos Estados Unidos anda de Mercedes. Engraçado, né? Um construtor, um cara que trabalha na construção, dirige um BMW, consegue dirigir um Bentley, coisa Quando que você no fala Brasil é construção, você está querendo dizer o pedreiro, certo? o pedreiro, o cara que Sim, vai sem lá, dúvida. né, Sim, põe a mão levanta, na faz a massa. fundação, Sim, põe a mão na massa. mestre de obra. Ele consegue dirigir um Bentley, ele consegue dirigir um BMW, e que no Pois é. Brasil você sabe que é muito distante da realidade daquela pessoa, Não, e às vezes né? falam assim, ah, mas foi morar fora, fala mal do Brasil. Não é. A tua referência, ela é diferente, ela é tão... Não tem como com essas referências. Você... É igual quando, por exemplo, eu morava em Guarulhos, hoje eu moro em Santos, né, aqui em São Paulo. Uhum, Naturalmente, quando você sai da cidade, hoje quando eu retorno lá, eu vejo com uma lente de aumento até a mais sei lá, alguns problemas da cidade que eu não via, porque eu saí. Hoje eu tenho outra referência para poder uhum. comparar lado a lado, né? Agora, eu queria saber onde você mora hoje. Hoje eu estou morando na Flórida, eu estou em Tampa, na Flórida, saí de Jersey, fiquei uma época também em Nova York, né, porque o meu programa era gravado em Nova York, né, e hoje eu estou em Tampa com os projetos que eu venho fazendo aqui, né, até mesmo para Dizem que é televisão. lindo, né? Dizem que é lindo. É lindo, é lindo. É aí, né? Olha agora o ponto. O explorar os Estados Unidos, né? Quando você está em Nova York, assim, é aquela coisa, né? Capital do mundo, todo mundo quer vir para Nova York, e você também vê Manhattan é muito sujo, Uhum. né? Você vê lixo na rua? Vê lixo na rua. Você vê ratinho passando? Você pega um trem, tá ali, né? Uma rataiada ali na linha do trem. Mas é muito engraçado, e aí você chega, né? Nova Jersey é um pouquinho é mais limpo, porque é mais. Como é que eu vou dizer, né? É cidade também, mas é mais limpo. Aí você vem para a Flórida, você vê, cara, que não tem lixo no chão. Se você jogar um lixo no chão, você recebe uma multa. Para você ver como, né, as coisas assim funcionam. Então, você vai a Miami, por exemplo, é tudo muito bonito, mas você encontra uma concentração muito grande ali de imigrante e você vê nas praias ali de South Beach, você vê o como é limpo, mas você também encontra um lado sujo da cidade. Então, assim, as pessoas romantizam muito também os Estados Unidos, né? Vamos ser honestos, né? Romantizam muito. Ah, quero para os Estados Unidos que vai ser tudo diferente. Cara, sabe qual é a diferença? Você chega aqui, você trabalha, você luta, você ganha em dólar e você gasta seu dinheiro em dólar. Se você for uma pessoa, né, que saiba gastar de forma correta o seu dinheiro, sendo morando em qualquer lugar no mundo, você sempre vai ter o seu dinheirinho guardado. É uma questão de educação financeira. Não Educação de adianta novo, nada. volta aí. Volta à educação, mas Sim, tudo na nossa sim. vida é relacionado à educação. É educação financeira, é educação acadêmica, é tudo, né? A educação está ali em todos os poros do nosso corpo, não adianta. E tem gente que fala: para mim isso não é importante. Não, não é importante porque você não vê a educação como fonte de crescimento, mas é a única forma de um povo, seja o americano ou brasileiro, a mudar uma história de um país. É a única forma.
É E que você vamos falou, ser, a né? galera vai para os Estados Unidos, realmente com esse sonho americano, vou para a América, né? Vou para os Estados Unidos. Realmente, cara, se a pessoa está com a vida difícil aqui, não significa que ela vai ter uma vida mais fácil em qualquer país, seja os Estados Unidos, É. onde for. Eu bato papo com a galera aqui. Na verdade, você tem que ter isso: educação financeira, trabalhar, ralar. E às vezes a pessoa está com um problema aqui financeiro, na família, terminou um Uhum. relacionamento e quer fugir do problema. O problema não foge de você, ele só foi com você, né? E Ele as foi pessoas contigo. foi contigo, esperam que as coisas se solucionem, mas na verdade você tem que estar com a mentalidade muito firme. Você falou outra coisa também, só falando inglês, pensando em inglês, cara, é tanta informação chegando que não é para qualquer um que aguenta. É. Não é para qualquer um. E essa sede de estudo, né, de compreender o que os outros falam, é uma coisa que eu tenho desde criança. Então, aí a gente acaba estudando, né, num país que não é nosso. Aí a gente acaba estudando francês, o espanhol, o Você fala italiano. também? Eu também falo o Te italiano, o odeio, te odeio. japonês. Eu te Ai, meu odeio. Deus. Eu te odeio, velho. Mora em Tampa, é apresentador e repórter lá e fala vários idiomas, poliglota. Eu te odeio, invejinha, né? Invejinha. Não, É, mas é muito legal, cara. Você vê como. Não adianta. Mas, na verdade, quem tem facilidade com idiomas, com línguas, aprende de maneira mais rápida. Isso é inegável, vai. isso, é Não é? verdade, É é inegável. verdade. E dizem É. que aprender um novo idioma, um novo instrumento, mexe com lugares do cérebro que essa pessoa pode até vir a ter Alzheimer, mas vai perder os idiomas primeiro até chegar e esquecer da mãe, manja? Pois é, olha, eu vou te falar uma coisa. É, eu digo assim, né? Eu sou um ser humano meio maluco, meio louco, né? Mas é gostoso, cara. É tão bom. Eu leio muito, sabe? Em média, assim, por exemplo, né, o ano passado eu li 13 livros. Entende? Tem pessoas que leem muito mais do que eu, mas aí Não, como é que mas eu é vou conciliar? bastante. Tá Como é que eu maluco? vou conciliar, né? Mais Viver ou ler? leitura, viver, ler, gravar, entrevistar pessoas, porque cada entrevistado é um mundo diferente. Então eu tenho que estudar sobre a vida daquela pessoa, sobre aquele mundo, o que levou aquela pessoa, né? Quais foram assim os fundamentos, né, para que a gente possa fazer uma entrevista com qualidade e trazer também, né, uma informação que venha servir de forma de inspiração para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Então, assim, é muito trabalho. Eu digo que 24 horas é pouco para o que a gente, né, pelo menos porque eu gosto de fazer. Tem uma apresentadora, né, jornalista, eu sou muito fãzão dela, e ela fala uma coisa que é muito interessante, né? O se colocar como um prato indigesto para pessoas que têm um paladar monolítico, né? A Marília Gabriela fala muito sobre isso. E é interessante você ter um encontro consigo e, e você não se importar mais, num certo momento da sua vida, com que as outras pessoas vão falar sobre você. Seja de forma positiva ou negativa, você não pode se limitar a isso. Cada um, cada pessoa vai te julgar de uma forma, mas cabe a você se conhecer, né, e saber o que você é e passar para o outro de uma forma honesta. Ser um cidadão honesto consigo mesmo. Eu acho isso muito interessante, né? Quando eu falo não se importar, não é que você se torna prepotente, é que você sabe o que você pode, quem você é, que o que for negativo em relação a você não vai te deixar depressivo, Claro, você sabe? tá Você está pleno a pleno. ponto de pouco se importar. Esses dias eu vi um podcast com o Reinaldo Gianecchini e ele falou isso, Uhum. quando ele teve o câncer, ele olhou para esse momento e falou, cara, eu tô perto de morrer, com risco de morte, e eu me importei tanto com o que falavam de mim, se eu fui bem na novela, com crítica. Ele falou que a partir dali deu essa virada de chave em relação É. a isso, E vou te de falar, plenitude. e vou te falar uma coisa. 8 anos atrás, né? Coisa assim que as pessoas que estão perto de mim sabem. Há 8 anos atrás eu fui ao médico com um problema no estômago e o médico falou para mim assim: você tem 6 meses de vida.
um câncer no estômago. Cara, já se passaram 8 anos, eu estou aqui. E tá Então, corado, viu, gente? eu Cabeleira tô... louca, camisa, bronzeado, moleque. Tá vivão, né? A gente tem que se repaginar. Que O legal. cabelo não cresce, coloca aplique, implante, sabe? O rosto não volta, sabe? Vai lá, vai para academia, vai colocar, enche de toxina botulínica, porque você sabe que um dia você vai morrer mesmo. Então, É, viva, porque viver é urgente. A gente se importa com o que o outro está falando, para com isso. Amanhã a gente não está mais aqui. Sabe? É fração de segundos, é coisa de segundos, a gente daqui a pouco acabou. Isso aqui é uma passagem. Então, é o que eu falo, né? Para de tomar conta da vida do outro, para você que está nos ouvindo, e vai viver a sua vida. Olha para o que você tem dentro da sua casa. Cuida do que você tem dentro de casa, sabe? E a e gente, eu agradeça. acredito, e agradece, tem que ser É, assim. Tem é. que ser assim, Sabe, eu tô né? muito feliz porque essa é uma retomada aqui do Me Conta a Sua Viagem, e eu sempre falo que ele não é uma viagem de destino só, mas são de ideias, Uhum. né? Olha De quantas ideias ideias. vieram aqui, né? Uma conversa assim, quantas informações que chegam assim. Pô, para mim é um privilégio. Cada um que chega me traz coisas assim, pô, só vou absorvendo assim no canudinho, lentamente, para poder aproveitar tudo que vocês trazem. Muito legal. Agora, eu te falo uma coisa, eu espero que a galera também esteja gostando, viu? Aliás, já manda a tua mensagem aí, deixa, se você está vendo no YouTube, deixa o teu like, coisa e tal. Se você está vendo no Spotify, já compartilha com um amigo que precisa ouvir isso. O Jorge, cara, me fala agora dessa vida televisiva. O que você faz, onde você está, que canal, é um programa próprio seu que você coloca na emissora? Como que é isso? Me fala dessa sua vida. Agora, eu deixei para o meio, para o fim, porque essa é minha curiosidade, acho que é de todo mundo, mas vamos falar sobre. Vamos lá, então. Bom, gente, eu escrevo para o jornal Brazilian Times, né? Toda semana eu tenho que falar sobre pessoas aí que são diferença, né? Fazem a diferença. O Você meu escreve canal perfis, é isso? Perfis? eu escrevo, eu destaco pessoas. No caso, seria Legal. aí Os perfis aí, os aham, perfis legal. das pessoas, isso. E trago para o meu programa, né, toda semana, trago para o programa todo domingo à noite, né? Aí entra diretamente para o YouTube, para quem não tem acesso à Apple TV, para quem não tem acesso, né, por exemplo, né, a Spectrum, né, um outro programa, levanto 3 da manhã para apresentar o tempo, sabe? Fazer a apresentação do tempo, a temperatura na televisão americana. Então, assim, e as pessoas não têm esse acesso, e o que é interessante é que eu tenho a possibilidade, né, em trazer para o meu programa o George Robert Stocks, que até então estava na Veja TV e na Apple TV, Uhum. eu já entrevistava pessoas, né, artistas que saíam do Brasil e vinham para cá fazer show. Venha fazer show, passava pelo nosso estúdio e ali. E é muito interessante você não parar só naquele que é artista, mas é você trazer, é você contar a vida daquele imigrante que o cara que tem uma padaria, por exemplo, aquela pessoa, sabe, que tem um salão de beleza, que contribui para a beleza de outros imigrantes e É até mesmo. sempre voltado para brasileiros ou imigrantes em geral? Olha, o programa agora, né, o George Robert Talks, né, eu converso com brasileiros cidadãos do mundo, brasileiros que estão espalhados nesse mundão e quer contar a sua Legal. história. Então eles vêm ao programa, né, e falam aí do que estão passando na Europa, dos livros lançados, da música, né, do teatro, televisão, o como eu entrevisto atores e atrizes, né, que estão na Europa, brasileiros, né, fazendo a maior diferença na televisão, sabe? É interessante demais. E aí, quando eu tenho que fazer uma entrevista com uma celebridade americana, é mais interessante ainda, porque é desafiador para mim. Quem que você já entrevistou assim, americana, celebridade americana que, você é louco, a gente conhece aqui. Que vocês conhecem, Sarah Jessica Parker, Sex and the City, Patricia Field, né, que é
faz todo o stylist, né, do filme, Patricia Field, já passou... Ai, são tantos, gente. Cantores, Ricky Martin. Gente, é tanta gente que já veio. Tanta gente. E qual é o desafio? Quando você entrevista Oprah esses... Winfrey, a Oprah Winfrey, que eu tive a oportunidade de sentar com a Oprah Winfrey, cara, e conversar com ela, imagina, sabe? Eu tenho uma pergunta para você. Eu vejo que a Oprah Winfrey, ela é falada assim pelo americano, cara, com um carinho, com amor. E a gente que mora aqui sabe que ela é importante, mas eu não entendo o quão importante ela é. E você agora falou com entusiasmo muito grande, você está há 20 anos nos Estados Unidos. Então, o que você tem para dizer para a gente em relação a essa percepção nossa de quem é, comparada com alguém do Brasil, assim, qual é a grandeza? Você falou com um ânimo que, por estar na cultura americana, você fala, eu falei com a Oprah, velho, eu sou pica, né? O que você tem para dizer para a gente? Qual é essa sensação? Por que ela é tão importante? Quem é ela comparada a alguém daqui? Olha, comparar a Oprah com uma pessoa aí do Brasil, bem complicado para mim. Isso aí você Hebe me coloca. Camargo, um exemplo, tá? Assim, um exemplo, que eu quero dizer muito amada, né? O exemplo, tá? Podemos até dizer, né? Bom, eu sou fãzão de Hebe, né? Mas podemos até dizer que a Hebe, né, por não ter Um tido exemplo o chulo, né? Você acesso. entende, né? Mas Não, mas vamos colocar, né? Aí pode ser comparada tão querida quanto a Hebe sim, no Brasil, né? sim. Porque a Hebe ela era aquela mulher que defendia ideais de um povo que não tinha voz. E ela era uma apresentadora na qual ela era muito aberta e muito clara aquilo que ela queria que o nosso governo viesse a fazer. A Oprah, ela é uma mulher que vem de uma família muito pobre, muito humilde, no qual ela teve que batalhar muito, cara. Imagina, o pai dela era engraxate, a mãe costureira. Ela foi abandonada, essa mãe saiu de casa, o pai e a avó que basicamente a criou, né? E depois de grande, ela foi fazer uma faculdade que, diga-se de passagem, não era assim a melhor faculdade. Ela não teve esse, né, bom, acesso à escola, como o americano tem de 0 a 18 anos, ela soube aproveitar e depois ela foi trabalhar para pagar uma universidade. Então, para você ver como é interessante, né, que ela pobre, negra e Total a sem... jornada do herói, total, né? A jornada do herói, total não uma tem como não jornada. torcer por ela, sim. Não tem como. Aí ela chega numa televisão onde ela começa a trazer para o programa dela, né? Ela começa a ser porta-voz de uma nação, né, que até então sofre muito preconceito, que o lado racial, né? Essa defesa de que todo mundo é igual. Isso aí, ela abre portas para muita gente. Ela abre portas para muita gente. Onde ela apostava que um presidente, ele não era na época não era nem presidente, Barack Obama, né? O Barack Obama ele nem pensava em ser presidente, e Oprah Winfrey, pelo que ele já escrevia, pelos ideais que ele já defendia, Oprah Winfrey já era visionária, via ele como futuro presidente. Ele foi o presidente dos Estados Unidos, né? O primeiro negro presidente nos Estados Unidos. Então, assim, é muito interessante, né? Muito interessante essa. Eu não sei hoje, né? Acho que no Brasil se fala o negro, se fala o preto, né? Porque aqui é chamado de preto, branco, amarelo, é Uhum. assim, né? Eu não sei como é que no Brasil hoje, com Aqui, tanta honestamente, mudança. tá um pouco confuso. Você fala negro, ainda quem se ofenda com preto, eu não, também, honestamente, estou É, perdido. Eu sempre falo negro, às vezes é. preto, pessoa preta, a gente fica meio... Uhum. Então, aqui é isso, né? O preto, branco, amarelo é assim aqui nos Estados Unidos. Então, é muito interessante você ter acesso a essa mulher que
uma das mais bem pagas, é uma das mais ricas nos Estados Unidos, né? Imagina, a Oprah, ela não tinha só um programa de televisão, ela tem também uma revista, onde é uma revista comportamental, e que é muito interessante. Você abre a revista dela, não é uma revista que fala sobre só falar sobre moda, não, uma revista que fala sobre todos os tipos de assuntos, né? E é Uhum. muito interessante, é um almanaque completo para quem quer se manter antenado, né, em relação ao que está acontecendo no mundo. É muito interessante você pegar um material desse e uma mulher que se preocupa naquilo que passa, naquilo que fala. Hoje a Oprah está fazendo o programa dela dentro da Apple TV, né? Que até então o meu programa ele era o único em língua portuguesa. Acho que a Veja TV ainda assim é o único em língua portuguesa na Apple. E a Oprah hoje ela fala sobre o quê? Sobre livros, o poder da leitura, o poder do conhecimento, onde tem muita gente, muitos americanos que estudaram só até o segundo grau, não quiseram fazer faculdade, estão escrevendo, né? E estão vendendo aí livros que são best-seller. Então é muito interessante você não assumir esse papel de celebridade, mas você assumir um papel onde você vê o seu telespectador de igual para igual. É essa, sabe? É justamente aí que ela faz a diferença. Não adianta nada a gente estar aqui batendo esse papo e assumir papel, achar que ser celebridade é não dar às outras pessoas a oportunidade da comunicação. Isso é ser celebridade pobre. É celebridade, né, Ô, uma mentalidade, ô né, Jorge, para a que... gente entender, Uhum. aí nos Estados Unidos, como que é? Você é uma celebridade? Como que é o seu? Como que é isso para você? Você hoje tem os seus programas? Falou, tem a minha empresa. É relacionada à comunicação? Como que é isso? Olha, essa questão de celebridade, né, eu não me acho celebridade. Vamos partir por aí, não me acho celebridade. Eu vou, sim, ao mercado, eu faço as minhas compras, as pessoas conhecem, as pessoas querem conversar comigo, as pessoas querem falar comigo, mas não tem essa, sabe? É tudo muito natural. Quanto mais natural você é, o outro se identifica com o que ele vê na televisão, sabe? A televisão, gente, não é um sonho, ela é uma realidade que está aí para todo mundo. Vamos parar e analisar o como a internet possibilita a tanta gente hoje a deixar a fazer bons materiais, né? Vamos colocar aí. Tem pessoas que preferem usar da comédia e tá aí na internet fazendo comédia, estão ganhando dinheiro como youtubers mais do que muitos apresentadores de televisão, Sim. né? Ganhando muito dinheiro e, e há pessoas que vivem esse sonho de internet em só ver o que estão fazendo, né? Mas querem estar por trás das câmeras. Mas é muito interessante o fato de você parar no mercado, oh, poxa, vi seu programa, muito legal. Isso é muito bonito, cara, é muito Sim, interessante. isso não é fama só, né? É reconhecimento. O ser reconhecido é maravilhoso, né? Ser reconhecido é Acho que esse é o grande maravilhoso. ponto. É maravilhoso. Agora, essa coisa de ser celebridade, né? De não deixar, de ser intocável. Eu vou te dizer uma coisa, isso era algo no passado. Uhum. Porque hoje você vive esse mundo também, Felipe. Você vive esse mundo onde você tem o seu programa, onde você sai nas ruas e as pessoas conhecem, as pessoas falam para você, poxa, legal aí, vi teu programa, vi seu podcast, eu estava escutando o assunto do dia, achei super interessante. Isso que a gente desenvolve hoje, né, já não é mais uma, a gente não pode falar que é um Não, distanciamento não para que existe não é, distanciamento, né? A gente entendeu? achava Não existe. para ver o Faustão no shopping, você fala, ah, nunca vou ver. Hoje não falo ele, né? Porque acho que ele nem tem, não sei se ele tem Instagram, mas a grande parte dos famosões aí, né? Figurinha carimbada da TV, eles têm Instagram, você fala, nossa, ele é de verdade. Acho que isso Uhum. aproxima muito. Mas me fala, você vive hoje da comunicação? Como é?
É isso. Vivo. Você vive da comunicação, trabalha em emissora, como que é teu dia a dia? Teve uma pandemia, como que é isso? Porque uma vida artística, né, que é a sua, não é fácil, né, cara? Não é fácil. A gente tem que Não é pensar fácil. em várias coisas, em manejos. Fala um pouco sobre isso. Olha, no período da pandemia foi bem complicado, foi onde nós tivemos que fazer o home office, né? Então, trabalhar de casa, gravar de casa, e eu encontrei nesse home office uma forma de trazer até mesmo o Instagram para dentro do estúdio. Foi onde eu comecei a fazer lives no Instagram e o pessoal falou assim: "Nossa, que loucura! Para com isso". Artistas, né, que eu tenho contato aí mesmo da emissora, das emissoras aí, Globo, Record e outras emissoras, né, Band Uhum. e tudo mais, o pessoal falava assim: ah, não, olha, não dou entrevista no Instagram, não, para com isso. Sabe o que aconteceu? Viralizou o negócio. Teve uma época que viralizou, estava todo mundo fazendo live. Hum. Todo mundo fazendo live. Todo O mundo. interesse, né? Todo mundo fazendo live. E aí eu comecei a fazer, né, as lives, vamos falar da vida das pessoas, montar os flyers, fazer a divulgação e assim, viralizou. O negócio ficou assim aquela loucura, né? Mas foi muito interessante tudo isso, né? Trazer um, mecan... algo que é muito interessante para dentro do estúdio e ali você, né, desenvolve a conversa com as pessoas. Disso aí, o que aconteceu foi período de pandemia, né? Não vou dizer que a pandemia terminou, porque não terminou. A gente ainda vive um processo Sim. pandêmico na qual a única coisa que acontece é, nesse processo, a gente está aprendendo a conviver com hoje. É somente isso. Mas ainda acontece as contaminações, tem vacina para todo mundo, né? Hoje a coisa já está mais controlada, Sim. como A gente também aprendeu a lidar. outras. A gente aprendeu a lidar com isso. Então, voltando ali à sua pergunta, o que acontece? Ficou tudo muito louco, mas hoje eu já vou à emissora, já consigo gravar, sabe? Já consigo gravar. Volto para minha casa, sabe? Trabalho cumprido. E aí a secretária liga para mim e fala assim: oh, a agenda não fechou ainda não, você voltou para casa, mas olha, tem que escrever para o jornal tal, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Aí a Samantha é minha assessora, né? É Uhum. minha irmãzona, minha assessora, aquela pessoa que, né? E Samantha fala para mim assim: ó, tem podcast para gravar, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, irmão, não esquece disso. E ali eu vou, né? Mas é uma loucura, é uma loucura, é uma vida louca. Mas eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, sou tão apaixonado, Felipe. Se você falasse para mim assim, cara, o que você faria se? Eu ia falar para você assim, olha, esse se não pode existir para mim, sabe? Não pode existir essa condição. É isso que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa. Gravei um filme, que o filme já está aí no YouTube para todo mundo, né? Que é The Street of Courage, né? Que é em língua em inglês, a produção é produção americana, mas as pessoas já podem aí, tem a legenda em língua portuguesa, que é A Rua da Coragem. E é tão interessante porque num país fora do meu, eu consigo fazer parte de Shades of Blue com Jennifer Lopez, gravando com ela, atuando, sabe? E eu, como, né, na verdade, ele, ou é o ator, mas, na verdade, gente, o jornalista engoliu o ator, sabe? O que eu gosto de fazer é isso aqui, conversar com pessoas, passar notícias, conscientizar, o que é muito complicado, mas é o nosso papel diário. Então, assim, Felipe, eu vivo disso. Eu vivo disso. Vivo de, vivo de telecomunicação, escrevendo para jornais, escrevendo para sites também no Brasil, colocando, né? Então, assim, é uma agenda louca, mas é uma agenda que eu consigo conciliar. Eu te falo que Entendeu? ainda bem que o design, a moda, não deu certo, porque você está no lugar certo, né? Você se comunica muito bem, fala, Obrigado. expõe as ideias, né? Começo, meio e fim. É muito bom te ouvir. E eu acredito que esse papo aqui foi muito importante, né? A gente chegando ao fim aqui do nosso episódio, Uhum. muito importante para dar
uma passeada na tua vida aí nos Estados Unidos, de como você enxerga a realidade, para estimular as pessoas também nessas viagens aí das ideias e de destinos. Mas, cara, foi muito legal, engrandeceu bastante. Deixa a tua rede social para o Obrigado. pessoal aí te acompanhar. Legal, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Gente, quem quiser seguir meu Instagram, @GeorgeRobertsTalksOficial. Eu Fica vou aí pôr como... também na Tá, descrição, tanto do podcast quanto do YouTube. legal. É George Roberts Talks Oficial, né? Pouquíssimo, né? Eu tenho também aí o Facebook, mas pouco estou no Facebook como George Roberts FC por causa o Fashion Channel, né? Porque até então, na época que criaram isso, colocou como FC. E é isso. No canal do YouTube, todos vocês conseguem assistir, né, as entrevistas aí todo domingo. É George Roberts Talks, que é o canal do YouTube. E é isso. Olha, Felipe, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e com o seu público. Eu até vou te falar uma coisa que a Fátima Bernardes me falou quando eu a entrevistei aqui nos Estados Uhum. Unidos. E ela falou para mim assim: olha, é muito difícil dar entrevista para colegas de trabalho. E é muito difícil, é muito complicado, né? Porque é uma via de mão dupla. A mesma forma que você está aqui me fazendo perguntas, né? E eu estou aqui contando um pouco da minha vida, porque o tempo é curto, então é um pouco da minha Sim, vida, sim. e eu também aprendo muito sobre a vida de quem está me entrevistando. Então, por isso que a gente fala que é uma via de mão dupla, né? É uma troca de experiência. E é muito, Tem que ser, tem né? que Não ser. há quem entreviste, quem bata papo com quem é da área, medindo, assim, analisando. Não, cara, eu acho que assim, para eu te tirar o melhor de você, eu tenho que te deixar à vontade, eu tenho que realmente trazer o George ou o George Roberts aí, que venha com tudo, e, cara, que você fale, que se sinta à vontade, porque no final, cara, a gente não faz isso nem por mim, nem por você, é para o público, né? Realmente É para o para público. entreter, para trazer conhecimento. Então, eu adorei, de verdade, porque, pô, você Obrigado, eu engata a também. falar e é legal, então acho que a coisa vai fluindo bem. Eu tenho certeza que a galera gostou, viu? Pode ficar tranquilo. Legal. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você sempre. E que Obrigado para você nós. continue fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho com toda essa excelência, com toda essa generosidade. É muito bom quando a gente encontra no outro, né, essa generosidade que você tem em querer contar para outras pessoas histórias, né? Então, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, muito sucesso e continue, porque ao mostrar a vida de outras pessoas, você também acaba fazendo a diferença na vida dos telespectadores e dos seus ouvintes, com Que certeza. legal. Que Obrigadão. mensagem. Obrigado pela mensagem. E, gente, é isso, né? Esse foi o nosso Me Conta Sua Viagem. Tenho certeza que vocês adoraram. Se gostou, repito, compartilha com todo mundo. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Tamo junto. Agora em áudio e em vídeo também. Um beijo, até a próxima e fui. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, George. Tchau, Valeu. tchau.